Jovens e adolescentes vão parar em delegacias por ameaças a escolas em Alagoas. Paulo Dantas reforça a ronda escolar e pede que evitem fake news sobre ataques. Olha, informação também aqui, essa realmente pegou de surpresa quem passava lá pela Gruta de Lourdes. Uma árvore caiu, um carro foi atingido, tá certo? Ninguém ficou ferido, só danos materiais. Mas foi um baita susto ontem lá no bairro Gruta de Lourdes. A Gazeta Web flagrou, tem a foto aqui para você que acompanha o Jornal da Mix FM. A gente acabou de falar das medidas que serão desenvolvidas aí em 4 frentes pelas Secretarias de Segurança Pública e de Educação do Estado. E está aqui a Secretaria de Educação do município desmentindo o boato de ameaça de estudante à escola de Maceió. Muito bem, tá aí os destaques para você também dentro da nossa programação. Agora vamos para a Gazeta de Alagoas. O que é destaque também na Gazeta de Alagoas, Thaís Cavalcante. Tá aí, ministro anuncia 160 milhões de reais para recuperação de malha rodoviária aqui em Alagoas. A gente conversou ontem com o Renan Filho, é notícia de capa da Gazeta de Alagoas. Ensino integral e parcerias tem avanço na educação. A abertura de empresas tem alta de 28,6% no primeiro trimestre no estado. Lira atrai partidos e forma maior bancada na Câmara. Fiscalização resgata 49 de trabalho escravo aqui em Alagoas. Outro destaque para você também da Gazeta Digital, para você que acompanha a nossa programação. A abertura de empresas tem alta de 28,6% no primeiro trimestre aqui em Alagoas. E dólar fechando abaixo de R$5 pela primeira vez em 10 meses são os destaques da Gazeta Digital e a gente segue com a previsão do tempo. Previsão do tempo no Jornal da Mix. Previsão do tempo para Maceió, temperatura mínima 24 graus, temperatura máxima nesta quinta-feira 29 graus, dia com variação de nebulosidade, porém um dia quente, viu? E quando a gente sai daqui, Marcos, a cuca esquenta. Pois é, quando falo máxima eu acho interessante, porque a gente lê um número e sente outro no corpo, né? É a tal da sensação térmica realmente é de muito mais calor. A umidade relativa do ar de 70%, a mínima, e a máxima 95% aqui para a capital alagoana. Tá aí, no Agreste também se mantendo o dia parcialmente nublado, temperatura mínima de 23 graus, máxima de 31 graus. Informação aqui de nebulosidade variável, com possibilidade de chuva passageira no período da noite para o Agreste. No Baixo São Francisco também deve chover, mas o dia deve se manter com sol entre poucas nuvens, máxima de 30 graus. Muito bom, tá? Então a Thaís Cavalcante trazendo detalhes também para a situação lá no Agreste. Vamos aqui ao leste e sudeste também do nosso estado. Você que acompanha a nossa programação, Baixo São Francisco, a temperatura mínima 24 graus, a máxima de 30 graus, a umidade relativa do ar 65% e a máxima 95%, como disse a Thaís, que lugar abençoado, né? Não temos problema com a umidade relativa do ar. Tá aí, também tem possibilidade de chuva passageira no período da noite nas cidades litorâneas, viu, Marcos? Encerrando, tem o Sertão aí pra gente. Pois é, o Sertão aqui apresentando pra você os dados, né? Nesse momento fornecido pela SEMAR, a temperatura mínima 22 graus, agora aqui tá real. A máxima 32 graus pra você que vai estar no Sertão aí na manhã desta quinta-feira, dia 13 de abril. Vamos chamar ao vivo aqui o Rogério Costa com as primeiras informações do dia. Bom dia, Rogério. Giro de notícias. Mix. Bom dia para todo mundo. Manhã de tempo parcialmente nublado aqui na capital alagoana, pelo menos, né, como a gente diz, no olhômetro, aqui no bairro do Farol, nas cercanias da organização, região da Saldanha da Gama e Avenida Aristeu de Andrade. O Ministério Público orientou a Prefeitura e juntos, o organismo da Prefeitura e a SEDET, eles estão realizando inspeções para constatar quem desobedece o espaço público ocupado atualmente. No que é determinado em questão de espaço, hoje a ocupação é de 353 metros. Quem exceder esse tamanho, esse formato, naturalmente terá restrições a respeito da atuação no trabalho. Alteração na estrutura, união dos toldos, sombreiros, instalação de equipamentos
ao lado dos empreendimentos, além dessa metragem estabelecida pelo município, foram as irregularidades responsáveis pelas notificações. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes. Os alvarás de funcionamento também serão cobrados pela Prefeitura de Maceió. A medida visa aumentar o espaço e incluir no novo chamamento mais empreendedores para a região das barracas de praia e espaços em toda a capital. Um outro assunto que nós vamos destacar ao longo da manhã, o que aconteceu, sinistro no Benedito Bentes, mortes inclusive aconteceram lamentavelmente, a responsabilidade do síndico civil e criminal em relação aos condomínios, de estar com tudo certo no combate ao incêndio e também com as licenças e alvarás. São dois dos assuntos que nós vamos destacar ao longo da manhã no Jornal da Mix, direto nas ruas, Rogério Costa. Você está ouvindo pela 98.3 FM, o Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Agora no melhor mix da cidade, são 6 horas e 12 minutos. Como é que tá a situação do trânsito? Eu posso garantir para você que é a melhor neste momento. Trânsito. O trânsito na capital alagoana na manhã desta quinta-feira, que começou com chuva, né? Pelo menos na maioria dos bairros aqui da cidade. A parte alta fazendo um frio danado, ainda com neblina já nas primeiras horas da manhã, mas nesse momento o trânsito começa a se intensificar, em especial após ali o viaduto, né? Naquela região ali da antiga Polícia Rodoviária Federal, já próximo à Bomba do Gonzaga, uma pequena, leve retenção de veículos ali no acesso à Bomba do Gonzaga e também para quem segue em direção ao centro da capital alagoana. O que predomina no mapa aqui do trânsito pelo Google Maps é faixa verde, é um bom momento para você motorista se deslocar em direção ao centro da capital alagoana, Thaís. E eu levo você, ouvinte, agora para a Avenida Menino Marcelo, na Serraria, via expressa ali com vários pontos de retenção, já fluxo intenso de veículos do Antares no sentido centro, como já é previsto, né, iniciar nessa hora da manhã, mas ali o ponto especificamente do residencial Monte Verde, e aí a gente tem algumas passagens de fluxo livre, mas retenção, ao que parece aqui no mapa, retenção ali de veículos nos semáforos da Via Expressa. Essa é a situação no momento na Avenida Menino Marcelo. Tem outras situações aqui, a Avenida Fernandes Lima é a melhor situação no momento mesmo, viu, Marcos? É o melhor horário aí para quem tá descendo, principalmente pro centro essa hora. Pois é, o detalhe é o seguinte, é que para sair às 6 da manhã, né, você tem que acordar às 5 horas ou 5h30 para se programar, enfim, sair com tranquilidade, sem atropelos. Essa é a nossa dica, é o que a gente faz aqui para chegar em tempo de apresentar o programa com condições de fala. Isso vale para você, motorista, também. Não sair atrasado é uma estratégia para não se envolver em acidentes, porque aí você fica muito mais atento, muito mais tranquilo, sintoniza na Mix FM e vai tendo acesso às informações. Como, por exemplo, quem vem pela Santa Amélia e encontra tranquilidade ainda nesse momento para descer a ladeira de acesso exatamente a estação Bebedouro, né? A parte baixa aí dessa ladeira. Só uma faixa laranja indicando aí que o movimento começa a se intensificar, mas é o melhor momento para você fazer esse deslocamento em direção ao centro da capital alagoana, Thaís. Trânsito intenso também na Avenida Siqueira Campos, no bairro do Trapiche. Tá aí velocidade média de 15 quilômetros, então tá quase parando, né? O trânsito realmente bem intenso e congestionado na Avenida Siqueira Campos, que é a principal avenida do bairro do Trapiche. Muito bom, tá? Então a Thaís Cavalcante trazendo detalhes para você dentro da nossa programação. 6 horas e 15 minutos, o melhor mix do Brasil. E atenção, hein? Em Alagoas, 16 pessoas foram identificadas como criadoras de perfis nas redes sociais por proferir ameaças a diversas escolas de Maceió. Um trabalho intenso aí da Polícia Civil. O delegado Sidney Tenório, que esteve com a gente essa semana, confirmando aqui toda essa competência da Polícia Civil de Alagoas, que consegue rastrear a partir dos perfis falsos nas redes sociais e dá conta, Thaís, exatamente de desarticular qualquer tentativa de ataque às escolas de Alagoas. Parabéns à Polícia Civil. Tá aqui, né? E dentre as medidas está o reforço da ronda escolar, como foi anunciado pelo governador Paulo Dantas, num plano de ação para combater justamente a violência nas unidades de ensino. Segundo o governador, o governo está atuando junto com as secretarias de segurança pública, como o Marcos bem relatou aí, para encontrar medidas de enfrentamento a essas ameaças. As escolas também estão mobilizadas e nas redes sociais o governador foi muito enfático. Ele afirmou que o plano de ação consiste em 4 frentes. Primeiro, o fortalecimento da ronda escolar, a visita às escolas públicas e privadas do Estado, a criação ali de um núcleo de inteligência da segurança escolar
e, obviamente, reuniões diárias sobre segurança nas escolas. Tá aí o testemunho, né? O que disse o nosso governador Paulo Dantas. Muito bem, Thaís e Cavalcante, vamos dar uma aliviada, daqui a pouco a gente volta aí com esse tema, porque ontem o deputado Antônio Albuquerque, de forma polêmica, fez um pronunciamento no plenário defendendo que assassino de crianças em escolas e quem cometer algo assim tem que enfrentar a bala e o fuzil. Daqui a pouco retomamos essa situação, porque antes temos aí o noticiário do esporte. Eu passo a bola, cruzo para você matar no peito e mandar pro gol Antônio Torres. Jornal da Mix Esportes. Bom dia, amigos do Jornal da Mix. O Clube de Regatas Brasil conquistou uma vitória importantíssima ontem à noite no Estádio Repelé, derrotando o invicto time do Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. Gol marcado aos 11 minutos do segundo tempo através do Anderson Leite, que tinha acabado de entrar no lugar do Juninho, e ele foi autor dessa vitória parcial que depois se concretizou com uma vitória justa do Clube de Regatas Brasil. O CRB fez um primeiro tempo espetacular, principalmente até os 30 minutos. Dominou inteiramente a equipe do Atlético, envolveu a equipe do Atlético. Pena que nesse momento do jogo, quando o CRB tinha superioridade, não saiu o gol da equipe regateana. Ele só veio sair no segundo tempo, quando o CRB tentou buscar através de uma jogada do Copete, que tinha errado o primeiro lance no rebote de bola. Ele corrigiu fazendo o cruzamento para que o Anderson Leite fizesse o gol da vitória do Clube de Regatas Brasil. O CRB venceu merecidamente, abriu a vantagem agora para jogar lá em Curitiba pelo empate. Claro que é outro jogo, é outra história, é outro momento. O CRB que vai fazer agora 3 jogos fora de casa, 2 inclusive já pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é isso mesmo, o campeonato é isso, é a competição. O CRB sabe que precisa exatamente aproveitar esse bom momento que ele vive. Uma renda de quase 90 mil reais, com um público quase de 10 mil espectadores no Estádio Repelé. E, repito, uma vitória justa. E o árbitro Wilton Pereira Sampaio, considerado um dos melhores do Brasil, quase estraga tudo. Aos 49, já nos acréscimos, ele viu um pênalti que ninguém viu. Ainda bem que o VAR, que já tinha corrigido no início do jogo um erro da arbitragem, corrigiu de novo. E o CRB confirmou a vitória pelo placar de 1-0, uma vitória absolutamente justa. Bom dia, amigo. Mix. 6 horas e 19 minutos, mata no peito você também, Orlando Batista. Eu sei que você é bom de bicicleta, manda pro gol. O árbitro Denis Ribeiro Serafim, da Federação Alagoana de Futebol, um dos mais experientes, continua no Rio de Janeiro, participando lá na CBF de um curso para árbitros de elite. E é ele quem fala conosco da importância desse curso, da preparação que está sendo para mais competições promovidas pela CBF. Estou aqui na pré-temporada para árbitros da CBF de elite, representando a minha Federação Alagoana, para o Campeonato Brasileiro que se inicia agora, Série B na sexta-feira, dia 14, Série A, dia 15. Tem sido um trabalho muito importante, né, para quem é árbitro, para quem é assistente, trabalho no campo, como se fosse um jogo mesmo. Temos a oportunidade de estar treinando no campo com equipes de base, sendo observado pelo presidente da Comissão Nacional, o ICNM, toda a sua comissão, sendo orientado, sendo corrigido. Então, tem sido dias muito bons, cansativos, mas bem proveitosos. Após o campo, a gente vem para a sala de aula, para debater vídeos da regra 12, da regra 11, de controle de jogo. E tem sido muito bom estar aqui. Eu e o Erjas estamos agora nessa turma, Erjas Mariano, a primeira turma foi a Brígida Cirilo. Então a gente está tirando o nosso melhor proveito aqui de todas as instruções, palestras, para quem vem aplicar no campo de jogo. Tá bom? Sexta-feira termina, é meu dia. E ou a gente retorna para casa, para o nosso estado, ou a gente pode estar escalado em algum jogo e vai para a designação. Forte abraço a todos. Tá aí então Denis Ribeiro Serafim falando para o público ouvinte do Jornal da Mix. Além do Denis, também está participando desse curso o árbitro assistente Erjas Mariano. Agora a gente vai ter, dentro do jornal, notícias da equipe do Clube de Regatas Brasil, que jogou pela Copa do Brasil. Como foi, hein? Marcelo Rocha. 98.3. E o Clube de Regatas Brasil conseguiu ontem uma importante vitória pela Copa do Brasil na terceira fase. Venceu a equipe do Atlético Paranaense
Paranaense e quebrou a invencibilidade do Furacão. Há 15 jogos que não perdiam, 15 vitórias, 3 empates, 18 jogos e ontem conheceu a primeira derrota da temporada 2023, justamente para o Clube de Regatas Brasil, o gol do Anderson Leite e o Galo 1-0 diante do Furacão pela Copa do Brasil ontem no Repelé. E os jogadores falaram assim no final do jogo. Mike, que jogo, né? Isso é Copa do Brasil, amigo. Uma grande partida da nossa equipe, parabéns para todo mundo. Queríamos uma vantagem, né? Tivemos, nós agradecemos também o apoio da torcida que nos apoiou do começo até o final. Mas ainda não classificamos, foi só o primeiro passo. Vamos preparar bem para buscar essa classificação. E uma boa atuação você teve nesse jogo, Mike? Fui feliz, bastante chances, né? Principalmente ali do lado direito. Mas mais importante o CRB vencer. Portanto, o Mike, ô Auremi, isso é Copa do Brasil, é complicado, amigo. É pressão pra cima, não pode ser diferente, não. E quebra a invencibilidade da equipe do Atlético Paranaense. Sim, é um jogo difícil, uma equipe de qualidade, uma equipe de Série A. A gente sabia que tinha que fazer um jogo muito bom defensivamente. Mas se não tivesse a bola, a gente tinha capacidade de criar oportunidades. Foi isso que aconteceu, fomos felizes. Não acabou nada, ainda falta muito jogo. Tem 90 minutos lá na Arena da Baixada. A gente espera fazer um grande jogo lá para tentar a classificação. Ô Anderson, Conceição, chegada aqui, Conceição. Nada melhor, né, do que começar a Copa do Brasil estreando. E com vitória, parabéns para a Vitória, Conceição. Obrigado, estrutura. Muito feliz de estar aqui de novo. Aqui eu me sinto bem também, me sinto em casa. Pouco tempo de trabalho, mas fui muito bem recebido pelos companheiros. Derrubamos aí o último invicto no Brasil, uma vitória especial, um gol especial, e dar continuidade ao nosso trabalho, que a nossa temporada ainda é muito longa. O que foi fundamental, Conceição, para essa vitória? A nossa união, a entrega, a gente sabia que era um jogo que era decidido em detalhe contra uma grande equipe. Então essa vitória tem um gosto especial aí. Informações do Clube de Regatas Brasil no Jornal da Mix. Bato no peito e passo pra você. Bom de bola, o Arno Oliveira. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. CSA retornou ontem de Porto Alegre após perder o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil pelo placar de 2-1. O segundo jogo vai acontecer no próximo dia 27, 20 horas, no estádio Rei Pelé. Até lá, o técnico Vinícius Bergantin terá todo o tempo possível para melhorar o padrão de jogo e conquistar uma vitória, que pode levar o CSA para a outra etapa da competição. Técnico Vinícius Bergantin fala sobre o jogo, a postura tática do CSA na última partida. Eu acredito que a equipe, né, teve uma cara diferente, uma equipe mais agressiva, uma equipe mais rápida. Gostei muito que a gente definiu mais jogadas, né? O próprio gol nosso foi assim, outras oportunidades a gente não chegava no último terço e tocava para trás. Eu acho que é um ponto que eu gosto muito dessa agressividade, de definir jogadas, de criar oportunidade de gols. E é óbvio, né? A gente mais uma vez mudou a formação, né? Jogamos até o jogo do Asa com 3 zagueiros, tinha dado uma estabilidade, mas pelas peças entendeu, né, que seria melhor jogar com 2 linhas de 4, Thomas e o Talhari na frente. Sempre, né, ajustes, eu acho que a gente ter algum ajuste tático para, né, a bola não chegar às vezes tão limpa em cima da nossa linha de 4. Felizmente acabamos perdendo por um resultado mínimo. E isso dentro de um contexto de jogar fora de casa contra uma equipe vice-campeã brasileira, Libertadores e tudo mais, a gente espera, né, com o apoio do nosso torcedor, que inflama o Repelé, que transforma ali os jogadores dentro de campo, né, que vai nos dar muita força. E claro, sempre a gente precisa de ajustes, né, a gente vai aproveitar bem essas mais de 2 semanas aí para mais uma vez descansar os jogadores no primeiro plano. Dar um estímulo para quem não jogou e depois ajustes táticos bem direcionados, né? Não só para o jogo do Inter, mas para a gente continuar numa crescente aí, técnica, tática e de se conhecer, né? É uma equipe que está treinando aí há 10, 12 dias nessa formação junto, parece bastante, foi um período muito importante esse período de treinamentos, né? Que a gente teve depois da saída da Copa Lagoas. Eu acho que a gente já conseguiu mudar um pouco e a gente tem que buscar essa evolução tanto na parte tática, ofensiva e defensiva. Ouvimos o técnico Vinícius Bergantin no ambiente do CSA.
Warner Oliveira para o Jornal da Mix. O seu dia começa com a boa informação aqui no Jornal da Mix. Agora são 6 horas e 26 minutos, 6h26. Você quer assistir também o que acontece aqui nos bastidores do Jornal da Mix? É fácil, tá? Vai no YouTube, no nosso canal, Rádio Mix FM 98.3 Maceió e também na TV Mar. Isso mesmo, o canal do 525 da NET, claro, tá lá para você acompanhar tudo. E na gazetaweb.com 98.3 FM, você acompanha a nossa programação, Thaís. É isso aí, você tem multiplataformas aí para acompanhar o Jornal da Mix. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco o Jornal da Mix está de volta. Até já. Você está ouvindo o Jornal da Mix. Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Jornal da Mix. Com Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. Ei, o cuidado com seu pet é o bicho. Hospital especialista com emergência 24 horas. A primeira UTI veterinária de Alagoas é o bicho. Hospital, laboratório, hotel, banho, tosa, plano de saúde animal é o bicho. 2 endereços para te atender: Ponta Verde e Barro Duro. Siga @elbichoalagoas no Instagram e acesse o nosso site elbicho.vet.br. Curta a Mix no Facebook, facebook.com/Mix Maceió FM. Abril é o mês dos dentes fixos na Oral Unique. Conquiste seus dentes fixos com os implantes dentários da Oral Unique e nunca mais tenha dificuldade para mastigar ou vergonha de sorrir. Esqueça a dentadura e aproveite essa oportunidade de recuperar seus dentes fixos já. Agende a sua avaliação no 3436-4200 ou mande uma mensagem para 981354200. Oral Unique. Viva de frente. Oral Unique Maceió, CROALPA 427. Dr. Denner Góes, CROAL 05221. 98.3 Mix. Hoje no Braskem Explica, vamos contar como você pode adotar um pet de forma responsável com o Programa de Apoio aos Animais. Um canal de adoção faz parte do programa, que foi criado para atender os animais de estimação dos moradores das áreas de desocupação e monitoramento. Visitando o perfil Focinho Responsável no Instagram, você encontra as fotos dos bichinhos disponíveis e também um formulário que precisa ser preenchido para iniciar o passo a passo da adoção. Esse trabalho é uma parceria da Braskem com a Universidade Federal de Alagoas. Ele promove a adoção responsável, em que o novo tutor recebe instruções e dicas para tornar ainda melhor o convívio com seu pet. Todos os animais são vacinados, castrados e vermifugados. E em 1 ano e meio, mais de 700 cães e gatos encontraram um novo lar. Quer saber ainda mais? Acesse braskem.com.br/Alagoas. O melhor mix do Brasil. Agora, 6 horas 29 minutos, você está no Jornal da Mix e a gente traz as informações do Brasil e do mundo a partir de agora. 6 horas e 29 minutos, 6h29, para você que acompanha a nossa programação. Pelo mundo. É isso aí, fala, Tatá. Mas vamos começar o Pelo Mundo pelas notícias do Brasil. Kel, vamos ser mais rápido. Pois é, ele foi do mundo, né? Eu tava já na China. Ele foi girar no internacional aqui. Tava na China. Não, tá bom. Jornal da Mix. Notícia internacional. A cerimônia em Xangai contou com a presença do presidente Lula do PT. Eu tô falando da posse da ex-presidente Dilma, ela que agora preside o Banco do BRICS, que reúne o Brasil, a Rússia, a Índia, China e a África do Sul, além de Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e também o Uruguai. Essa é a volta por cima política, né, da ex-presidente Dilma, ela que agora tem destaque internacional. O Banco do BRICS foi lançado aqui no Brasil, foi pelo menos articulado aqui no Brasil durante a sua gestão. Em seu discurso, Dilma afirmou que o banco também busca financiar projetos com moedas locais e evitar prejuízos com a variação cambial baseada no dólar. Dilma relembrou que mesmo dentro do BRICS, cada país vive uma realidade com economias bem distintas e que priorizará projetos que combatam a pobreza, Thaís. E eu trago agora a informação
de que a Fiocruz e o Instituto Chinês assinam um acordo de prevenção a pandemias e epidemias. Tá aí, a Fundação Oswaldo Cruz assinou ontem em Pequim um acordo de cooperação na área de ciência e tecnologia com a instituição chinesa, né? Centro de Excelência para Doenças Infecciosas Emergentes, a CEID, né? Na sigla em inglês, CEID. Entre as medidas está prevista a criação do Centro Sino-Brasileiro de Pesquisa e Prevenção de Doenças Infecciosas. Uma sede vai ser em Pequim e a outra sede vai ser no Rio de Janeiro, no campus Manguinhos. Essa parceria ela é voltada especialmente para a prevenção, controle de pandemias e epidemias e de doenças infecciosas, entre elas, claro, Covid-19, influenza, chikungunya, zika, dengue, febre amarela, oropoche, eu não sei nem se é assim que se pronuncia, viu? Oropoche e tuberculose. Também existe aí o compromisso de desenvolver bens públicos de saúde global, como testes de diagnósticos rápidos, terapias, vacinas e fármacos. Meu amigo, boa notícia aí. Peraí, o que é oropoche? Né? Oropoche, eu vou pesquisar aqui para saber o que é. Eu não parece sabia o nome nem como de um podcast. Oropoche, podcast. Que é isso? A gente tem que ter a humildade para dizer, né, o que é real. Eu não sei o que é oropoche. Vai lá, olha, atenção, hein? Mas eu momento sei que cultural. É uma doença. É uma doença. É uma doença, é? É uma doença. Que coisa. Daqui a pouco, momento cultural, oropoche. Porque parecia o nome de um podcast, mas tudo bem. Agora são 6 horas Oropoche. Vamos lá. É um arbovírus, é transmitido por mosquitos, né? Também conhecido como borrachudo, né? Ou maruim, aquela do alergia. mangue. Na região de Mangue, né? Pois é, encontrados ali em águas paradas. Também ficam os maruins em águas paradas. É o oropoche. Oropoche. Fui rápido, amigo. Ora, poxa, nunca que eu soubesse disso. Agora são você vivendo e aprendendo. Eu sei o que é mordida de maruim. Momento cultural. Eu mandei uma risada pra Ana, pra coisas assim a gente colocar pra descontrair. Tem uma risada, viu, Kel? Para ajudar isso aí do nosso amigo Claudinho Pontes, ele que tem uma risada, gaitada, na verdade, né? Para você que é nordestino, você fala gaitada. Olha, vamos falar coisa séria. 6 horas e 33 minutos, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou novas ações de prevenção e combate a ameaças de ataques a escolas. Isso foi ontem, quarta-feira. Entre elas, a de que empresas das redes sociais elas poderão ser multadas em até 12 milhões. Isso mesmo, 12 milhões, tá certo? E até ser suspensas caso não cumpram as exigências impostas pelo Ministério de coibir ameaças a escolas. De acordo com o ministro, uma portaria deve ser publicada tratando desse tema. Agora, ontem, na Assembleia Legislativa, Thaís, isso é destaque também na Gazeta Web, essa notícia do Dino está no site Metrópolis, que abriga hoje a Gazeta Web, essa parceria fantástica aqui firmada Gazeta Web Metrópolis. Mas na Gazeta Web, o nosso ouvinte e leitor que queira ficar mais bem informado, tem lá um pronunciamento ontem feito pelo deputado Antônio Albuquerque. Ele defendeu que para situações de violência como a ocorridas lá em Blumenau e em outras escolas do país, teve uma situação no Pará, teve outra em São Paulo, a polícia já siga para essas ações pronta para abater, executar o assassino no local. Não tem nada de ficar prendendo e levando para a delegacia. Vamos ouvir um trecho do pronunciamento do parlamentar ontem na Assembleia Legislativa. Cássia, há uma ação de Estado, uma ação de governo, para que esse tipo de evento deixe de acontecer, é exatamente que os autores desses episódios sejam eliminados lá mesmo na escola, na creche, onde ele tenha adotado essa providência. Tem que ser morto, presidente, tem que resolver no fuzil, na espingarda. Um elemento vai, entra numa escola, numa creche, com uma machadinha na mão, mata um monte de criança, deixa outras feridas. E eu sou obrigado, enquanto cidadão, pai de família e avô, a assistir na televisão um bandido dessa natureza, com essa índole, sendo guarnecido por um batalhão especializado de polícia para ir prestar, para ir se submeter a um exame de corpo de delito e depois ser conduzido pacificamente para uma casa de detenção qualquer, um presídio qualquer. Tá aí, isso é um trecho. Você quer assistir a íntegra, você vai lá no YouTube da Assembleia Legislativa. Você tá vendo, né, Thaís? A gente já abordou esse tema sobre vários ângulos, né? E, obviamente, tá todo mundo tentando encontrar uma solução
ela passa desde o monitoramento das escolas, uma ação eficaz da polícia, os políticos, né, propondo aí as suas ideias, e agora essa do Antônio Albuquerque. Não sei se a violência contra a violência é o melhor caminho. Entendo o aspecto que fez o parlamentar ter esse pronunciamento, mas a gente ainda tem lei, tem ordem, enfim, tem uma saída, né? Buscamos saídas mais civilizadas para essa situação. É uma situação que a gente fica assim, mas já faz parte também do perfil, né? Para quem conhece especialmente, né, e acompanha os parlamentares, é do perfil do deputado Antônio Albuquerque proferir esse tipo de discurso. Eu acho e concordo com você, meu amigo, a gente precisa realmente partir para a ordem, para outros meios, antes de realmente chegar ao rigor, né, de proferir o discurso de bandido bom é bandido morto, né, o que a gente já ouviu muito por aí. É preciso ter cautela, né, para não ter consequências mais drásticas lá na frente. Valeu, Thaís. Vamos mudar o rumo da conversa, falar de beleza? Isso mesmo, né? O povo consome muito produto de beleza no Brasil e no mundo, e o país vive aí uma nova febre, que é a febre de cuidado também com a beleza. Agora, 6h37, o melhor mix do Brasil, a gente vai conversar com o médico Tiago Omena. Ele vai falar detalhes sobre o implante hormonal utilizado para fins estéticos, Thaís. Bom dia, doutor Tiago. Vamos trazer aqui as informações. Tem muita gente com dúvida a respeito do chip da beleza, né? Que nada mais é do que um implante hormonal. Eu gostaria que o senhor explicasse ao Jornal da Mix. Bom dia mais uma vez. Bom dia. A gente está ouvindo, doutor Tiago. Está me ouvindo? Estamos sim. Bom dia, pessoal. Bom dia aos ouvintes. A gente trouxe... Essa discussão foi trazida à tona aí recentemente por esse parecer do CFM com relação ao uso de substâncias anabolizantes, tanto para fins estéticos quanto para fins de performance esportiva. E aí o debate voltou à tona, né? Na verdade, esse uso ele sempre foi coibido pelo CFM. Desde 2012 já existia uma determinação semelhante, desaconselhando médicos a usar hormônios para fins estéticos e de melhora de performance esportiva. E foi ratificado aí na terça-feira por esse parecer novo do CFM, e é isso, né? Em tese, os implantes são uma maneira de você fornecer uma substância para a pessoa, né? Você pode usar, por exemplo, uma testosterona, tanto por injeção, né, através de seringa, tanto através de gel, quanto através de implantes. Então, o implante nada mais é do que uma maneira de você entregar a substância para a pessoa. Desculpa, eu estou ofegante, acabei de sair da academia para falar com vocês. Doutor Tiago, só uma questão que eu fiquei em dúvida aqui a respeito desse parecer. Então, os médicos não vão poder mais administrar hormônios para os pacientes? Como é que fica essa situação? Na verdade, já não podiam, né? Exclusivamente para estética, mas isso é um assunto até difícil de falar, porque o que é exclusivamente para estética? Veja, um paciente que está fazendo um tratamento de obesidade, né, o homem obeso, ele geralmente tem a testosterona mais baixa do que o normal, por conta do excesso de gordura corporal. É um paciente que precisa fazer uma reposição de testosterona. E automaticamente, quando você repõe a testosterona de um homem que está deficiente, você tem algumas melhoras estéticas. Ele vai ter um pouco mais de massa muscular, ele, por ter mais disposição, né, ele vai corrigir um hormônio que estava em falta. Então, vai melhorar a disposição dele. Ele vai conseguir treinar melhor. Então, ele vai ter melhorias estéticas. Mas, nesse caso, não se configura um uso estético. Essa melhora estética acaba sendo, basicamente, um efeito colateral da correção de um hormônio que estava deficiente. Então, o mais importante para os nossos ouvintes entenderem é que quem fazia tratamento por deficiência hormonal não vai ser penalizado com essa resolução do CFM. O homem que tinha uma deficiência de testosterona e fazia a reposição dele, seja através de implante, através de gel, através de injeção, esse homem ele não vai ser proibido de comprar a medicação dele em farmácia. A vida dele continua normal. O CFM cai em cima basicamente de excessos. E a gente há de convir que alguns excessos, de fato, estavam acontecendo, né? A prescrição estava um pouco deteriorada do ponto de vista de excessos de substâncias que não são compradas em farmácia, substâncias, inclusive algumas de uso veterinário. E aí a ideia do CFM foi justamente organizar para que fique usando a substância apenas quem tem necessidade.
Agora são 6h41 na capital alagoana. Estamos conversando com o médico Tiago Omena, o assunto implante hormonal, que é utilizado aí para, como ele coloca, utilização clínica, mas que tem resultados estéticos importantes para quem faz uso desse produto. Queria que o senhor fosse mais claro para o nosso ouvinte, aquele que está impressionado com essa informação. Quer dizer que é um artefato que é colocado subcutaneamente na pele, e isso vai liberando esse hormônio de forma gradativa? Existe algum tipo de inteligência ali para que isso ocorra? Como é que qualquer pessoa pode fazer isso, independente da idade? Em que condições isso pode ocorrer, doutor Tiago? Isso, excelente pergunta. Então, veja, como eu falei anteriormente, o implante nada mais é do que uma maneira de você entregar a substância para o organismo. Então, a substância ela pode ser entregue pela via oral, né, engolindo uma cápsula, por exemplo. Ela pode ser entregue através de gel, ela pode ser entregue através de injeções, né, periódicas, aí, a cada 10, 15, 30 dias, e ela pode ser entregue através do implante. Então, o implante é um tubinho, né, um pedaço de silicone, no caso dos implantes de silástico, ou um pedaço de um material absorvível, bioabsorvível, como os implantes que não são permanentes, os implantes que são absorvíveis, né? E aí você coloca esse tubinho com a substância que você pretende entregar para a pessoa na pele, debaixo da pele. Você tem alguns benefícios com isso. Os benefícios principais são: é impossível um paciente esquecer de tomar a sua medicação se você colocou ela debaixo da pele dele. Isso. Então, às vezes, um paciente precisa fazer uma viagem, precisa ir para fora do Brasil. É difícil, ele não quer carregar seringa, não tem quem aplique a medicação dele estando fora do Brasil. Sei. Então, o implante faz com que, aonde essa pessoa for, ela esteja recebendo ali a medicação dela, né, foi colocada no subcutâneo, ela vai receber onde ela estiver. Qual o tamanho? Qual o tamanho do chip? É uma tampa de caneta, o tamanho de uma pílula? Mais ou menos assim, mais ou menos, varia entre um grão de arroz e uma cabecinha de cotonete ali. Sabe aquela cabecinha branca de cotonete? Certo. Entendi. É mais ou menos desse tamanho, é uma coisa pequena. Tá aí, muito pequenininho, né? Agora, que eu acho que é importante deixar clara a necessidade, né? Mais uma vez, a gente já falou por alto, mas é importante deixar clara a necessidade, a finalidade do chip, né? Quais são os benefícios dele, além de não esquecimento, né? Mas deixar claro isso. Ele melhora o quê? Eu posso usar para quem tem problema de tireoide, também é indicado. Então, deixar mais claro isso, porque tem muita gente que tem problema de tireoide e tá aí com dúvida. Inclusive, a Ana tá aqui, ó, levantando o dedinho. Eu também tenho problema e fiquei curiosa nesse aspecto também. Isso. As substâncias que são colocadas no implante não são todos os hormônios, tá? Por exemplo, a reposição dos hormônios tireoideanos, como você bem abordou, eles continuam sendo feitos, né? Essa reposição continua sendo feita preferencialmente, exclusivamente via oral, não é nem preferencialmente. Não existe implante de hormônio tireoideano, tá bom? Os hormônios que são colocados em implante, basicamente, são a testosterona, o estradiol, que é um hormônio usado na reposição hormonal da menopausa, a gestrinona, que é um hormônio, inclusive eu acho que vale a pena a gente falar sobre a gestrinona, porque é a grande polêmica, né? A gestrinona é um hormônio que foi descoberto na década de 70 e ele foi usado, a ideia da gestrinona era tratar doenças ginecológicas. Então, por exemplo, tem algumas doenças ginecológicas que são um tormento na vida da mulher. Por exemplo, endometriose. É uma substância que provoca dor, é uma substância que provoca infertilidade. E a gestrinona, ela foi desenvolvida para tratar a endometriose. Miomatose, né, que são os miomas uterinos. Gestrinona é uma opção de tratamento de endometriose e de miomatose. No entanto, recentemente, foi dada aí uma nova roupagem, uma nova embalagem à gestrinona, e ela passou a ser vendida como chip da beleza. Então, é esse tipo de coisa que o CFM quer frear com essa revolução. Perfeito. Né? A gente sabe que não existe um chip da beleza. A beleza não reside na forma de hormônio. Isso. É óbvio que se você tem uma deficiência hormonal e você corrige essa deficiência, você está dando para a pessoa mais disposição, você está dando para a pessoa uma capacidade, uma vontade maior de se exercitar, você está melhorando a qualidade de vida dela. Agora, daí a chamar a substância de chip da beleza, inclusive tem um apelo comercial, que é uma das coisas que o CFM proíbe, né, na prática médica, esse apelo comercial com promoções, com coisas que façam com que o médico vire mais comércio do que medicina. Muito então, bom. A ideia é essa. Quando a gente fala em uso estético,
de anabolizantes, de substâncias anabolizantes. A gente está falando do chip da beleza, a gente está falando da preparação de atletas de fisiculturismo. O CFM é claro, e isso é discutido, a gente pode discutir se é melhor deixar um fisiculturista fazer a preparação dele sozinho, sem avaliação de especialista, ou se é melhor um especialista estar junto com ele orientando. Isso é motivo de discussão, isso é basicamente controle de danos. O cara vai usar a substância, é melhor que ele esteja perto do médico e o médico peça exame e oriente ele, ou deixa para lá, deixa esse cara sozinho, porque medicina não é para isso. Existe essa discussão. E é exatamente em cima disso que o CFM entra. Na opinião do CFM, o médico não tem que se envolver com questões estéticas, como, por exemplo, o fisiculturismo. É basicamente isso. Doutor Tiago, o assunto ele é empolgante, hormonal, né? O homem que faz a reposição, a mulher na menopausa, elas não vão ser prejudicadas com essa resolução do CFM. Verdade. Não vai ter ninguém proibido de comprar remédio em farmácia. Doutor Tiago, o assunto é empolgante e a gente já está vendo a possibilidade de um retorno a essa pauta, né, com a sua presença também em estúdio, até para tentar provocar a participação dos nossos ouvintes, para tirar mais dúvidas também. E por hoje a gente agradece muito a sua atenção, principalmente depois do seu exercício físico aí, o senhor mantendo também a saúde, dando exemplo, né? Esse horário é bom para malhar. E a gente voltará a conversar também em outra oportunidade com o doutor Tiago Mena, ele é médico, falando aí, claro, dessa questão do implante hormonal e fazendo a distinção do que é uso para a estética e principalmente para a saúde. Até uma próxima oportunidade, doutor Tiago. Obrigada, doutor Tiago. Até uma próxima. Meus amigos, muito obrigado. Está combinado. Estou aguardando para ir conversar com vocês aí pessoalmente. Um abraço aos nossos ouvintes. E a gente aguarda, né? Porque realmente é um assunto que precisa ser mais comentado, tirar todas as dúvidas que envolvem o tema. É um apelo comercial muito grande, tem muita gente aí abusando do chip e a gente precisa realmente informar o ouvinte a respeito do que está rolando Agora, por aí. eu fiquei impressionado, como você sabe, do chip, né? Quer dizer que eu tenho que perguntar para você, tudo bem, Thaís? E o chip, né? Não, se eu soubesse como é que mais, tá o seu chip? eu tava muito melhor. A gente já conhece muita gente no jornalismo que parece que tem um chip a menos. Aí agora vai ter um chip a mais. Se eu soubesse muito como você está dizendo, meu amigo... Você me surpreendeu. Eu tava melhor esteticamente. Que isso, já veio aquela doença com o nome de podcast, né? E agora... O chip, ela sabia lá... Ele estava perguntando onde é que colocava o chip. Não, eu perguntei, vamos lembrar o ouvinte, ontem a conversa era que existe uma maneira de fazer harmonização do glúteo. Se você não sabe o que é glúteo, eu vou lembrar para você. É a poupança, lembra do Didi? O bumbum. Aí, quer dizer, no caso de uma harmonização de glúteo... já diria aqui. Aonde é que você coloca o chip, meu irmão? Pois é, fique pensando, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Não vamos falar, tá? 6h49, vamos pro intervalo. Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. Abril é o mês dos dentes fixos na Oral Unique. Conquiste seus dentes fixos com os implantes dentários da Oral Unique e nunca mais tenha dificuldade para mastigar ou vergonha de sorrir. Esqueça a dentadura e aproveite essa oportunidade de recuperar seus dentes fixos já. Agende a sua avaliação no 3436-4200 ou mande uma mensagem para 981354200. Oral Unique. Viva de frente. Oral Unique Maceió, CROALPO 427. Dr. Denner Góes, CROAL 052. Siga a Mix no Instagram, @Mix Maceió FM. Hoje no Braskem Explica, vamos contar como você pode adotar um pet de forma responsável com o Programa de Apoio aos Animais. Um canal de adoção faz parte do programa que foi criado para atender os animais de estimação dos moradores das áreas de desocupação e monitoramento. Visitando o perfil Focinho Responsável no Instagram, você encontra as fotos dos bichinhos disponíveis e também um formulário que precisa ser preenchido para iniciar o passo a passo da adoção. Esse trabalho é uma parceria da Braskem com a Universidade Federal de Alagoas. Ele promove a adoção responsável, em que o novo tutor recebe instruções e dicas para tornar ainda melhor o convívio com seu pet. Todos os animais são vacinados, castrados e vermifugados. E em 1 ano e meio, mais de 700 cães e gatos encontraram um novo lar. Quer saber ainda mais? Acesse braskem.com.br/Alagoas.
98.3. Mix. O Instituto Arnon de Melo apresenta a obra literária Enciclopédia Municípios de Alagoas, 4ª edição. Uma das principais fontes de pesquisa sobre a história, cultura, geografia e economia dos 102 municípios do nosso estado, com um capítulo especial sobre o bicentenário da independência do Brasil, em 12 fascículos, todos os sábados encartados na Gazeta de Alagoas. Realização Instituto Arnon de Melo. Apoio Cultural Governo de Alagoas. Juntos por uma Alagoas de todos. Assembleia Legislativa Alagoas. A voz do povo. Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Escola SESI. Seu futuro começa aqui. O mundo te espera. Prefeitura de Marechal Deodoro. História, cultura e lazer. Descubra Marechal. Mineradora Vale Verde. Pensar diferente. Fazer mais. Equatorial Energia. Pelo futuro todo dia. AMA. 42 anos em defesa dos municípios alagoanos. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. 6 horas e 52 minutos, 6h52 de volta com o Jornal da Mix FM. Estaremos juntos até às 8 da manhã, tá? Aqui ao lado do Matheus Ávila, também da Ana Cláudia Almeida, do nosso Kelsan e dela. A dama do jornalismo que sabe tudo sobre trânsito. Tô aprendendo com ela aqui as expressões. É, a Thaíse Cavalcante. O que é que você tá vendo por aí, Thaíse? Trânsito. Vamos destacando aqui a via litorânea ali no sentido AL-101 Norte Centro, tem pontos de engarrafamento, trânsito mais lento, mais próximo do bairro de Cruz das Almas. Descendo para Fernandes Lima, aliás, subindo para Fernandes Lima, tem vários pontos de engarrafamento, principalmente na Durval de Góes Monteiro, avenida acima. Então, quem está descendo do Tabuleiro, vai pegando ali aquela parte dos bairros da Gruta, descendo ali, passando pelo batalhão da Polícia Militar, tá pegando trânsito mais congestionado. A Avenida do Valdo Góes Monteiro é como a Thaís fala, né? Ela tem aqui, começa com congestionamento, emenda com a Fernandes Lima e vem até a Praça do Centenário. Outro trecho que apresenta trânsito lento em Cruz das Almas é no final de Jacarecica, ali após a UAB, quando você vai chegando no acesso, ali também a parte alta, muita gente descendo aquela ladeira, né? Josefa de Melo ali, né? E aí, resultado, próximo ao NIT também tem trânsito muito lento, é o que indica nesse momento aqui o Google Maps. O mesmo acontece na ladeira da Xande Bebedouro, Thaís. Tá, trânsito também tem um ponto de retenção ali, de trânsito intenso na Rua Buarque de Macedo, no centro. Então você que está no centro também encontra esse ponto aí de engarrafamento na Buarque de Macedo, como também tem ponto de engarrafamento ali perto do Instituto Federal de Alagoas. Rua Barão de Atalaia sempre tem essa hora, né? Vai dando 6h40, 6h50, o trânsito começa a pegar naquela rua no sentido centro e também litoral sul para quem está tá nesse rumo. Então fica aí ligado porque esses pontos de retenção podem piorar daqui para frente. E por falar em rua, quem tá nas ruas da cidade é ele, Rogério Costa. Giro de notícias. Mix. Estamos de volta direto das ruas. Manhã continua com tempo parcialmente nublado aqui na capital. O Ministério Público de Alagoas, junto com a SEDET e a Secretaria de Convívio Urbano Municipal, estão fiscalizando barracas de praia na Pajuçara. A fiscalização se estenderá até a Jatiuca. Estabelecimentos foram fiscalizados, cerca de 11. Segundo o Ministério Público, apenas uma barraca estava dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Maceió. Diversas irregularidades foram detectadas, entre elas a falta de alvarás e a utilização ou invasão de terreno público. As inspeções foram realizadas, mas ainda terão continuidade na próxima semana, inclusive com a SEDET realizando as medições para constatar quem desobedece ao que é determinado no tocante ao espaço, ou seja, uma ocupação de uma área de 353 metros, ou seja, uma ocupação regulamentada pela Prefeitura. Quem estiver acima dessa metragem é intimado a não utilizar o espaço público além do permitido. Flagrantes foram feitos em relação a problemas como alteração na estrutura, como já dissemos, distribuição dos toldos e sobreiros, instalação de equipamentos ao lado, fora da área permitida. Foram as irregularidades detectadas
e razão das notificações, além, naturalmente, da verificação dos alvarás em funcionamento que serão regularizados. Esse é o compromisso dos empreendedores. Barracas importantes, inclusive, na Orla Marítima, na região da Pajuçara e Ponta Verde. Algumas já foram fiscalizadas e outras ainda serão na semana que vem. Outra informação importante para quem é de Marechal Deodoro, para quem é de Maceió e vai participar, se inscreveu no concurso público a ser realizado pela Prefeitura de Marechal Deodoro. Os cartões de inscrição já disponíveis. As provas para os cargos nível superior e fundamental acontecem neste domingo. O certame ocorre em 30 de abril. Para acessar o cartão, 38 mil candidatos devem acessar o site da Copev, copev.fal.br. O documento informa os dados pessoais, horário e local exato da realização da prova. São 326 vagas, 23 nível fundamental, 177 nível médio, 126 para superior. Portanto, copev.fal.br é a recomendação aos inscritos. Para o Jornal da Mix, Rogério Costa. Acorde e fique bem informado. Jornal da Mix. Às 6h57 para você que está acompanhando a nossa programação, aqui também no Jornal da Mix FM, tá? Estaremos juntos até às 8 da manhã. E agora, mais do esporte para você com ele. Agora cruzando de Trivela, Orlando Batista. E trazendo novas notícias, agora falando do esporte amador, tão defendido por mim e por tantos outros que compõem o timaço da 98 FM. No próximo sábado, dia 15, começa o campeonato estadual na categoria Sub-17. Competição que tem, inclusive, a equipe do CRB como atual bicampeã. CRB é atual campeão na categoria profissional e também na categoria Sub-17. 26 equipes vão brigar pelo título, entre elas CSA, CRB, Coruripe, Asa de Arapiraca, enfim, as grandes equipes do estado de Alagoas. Conforme já falei, 26 equipes vão participar da competição, divididas em 3 grupos. E aí, na primeira fase, jogos apenas de ida. Os 2 melhores avançam para a fase quartas de final. Também os 2 terceiros melhores colocados. A partir da fase quartas de final, jogos de ida e volta. E aí a competição pretende ter tudo aquilo que deseja a Federação Alagoana de Futebol. Ser, de fato, uma grande oportunidade para revelar grandes jogadores. O que a gente espera é que o estádio Rei Pelé também seja contemplado com algumas partidas, para que o público, principalmente nos grandes jogos, tenha a oportunidade de prestigiar a categoria, a qualidade da garotada. Lembrando também que a Federação Alagoana de Futebol continua com o processo de reforma lá do estádio Cleto Marques Luz. E ainda nesta temporada deve receber jogos também das categorias de base. Agora está de volta o Marcelo Rocha, falando e trazendo notícias da equipe regatiana. 98.3. E ele estava no banco de reservas. No segundo tempo entrou na equipe o Anderson Leite, entrou no lugar do Juninho Valor e foi ele que fez o gol do Clube de Regatas Brasil numa bela jogada, uma trama com o Anselmo Ramon, com o Copete que tocou e ele entrou sozinho e fez o gol do Clube de Regatas Brasil 1-0. Com o gol do Anderson Leite, ontem no estádio Rei Pelé, e ele falou assim dessa vitória e do gol que ele fez ontem no Rei Pelé. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Mas foi a equipe que resolveu, né? A equipe fez um ótimo jogo, começamos muito bem a partida, tivemos muita chance. O Humberto até falou no intervalo ali que a gente deveria caprichar um pouco mais. E graças a Deus fomos coroados com um gol, uma grande vantagem, mas sabemos da dificuldade que é jogar lá e vamos preparar muito para classificar. E superou toda essa equipe do Atlético Paranaense, né? Equipe que estava invicta no Brasil já. Sim, na pré-eleição o Humberto falou que teria uma dificuldade muito grande, a única equipe ainda não ter perdido. Mas esse é o CRB, cara. A gente tem feito um ótimo trabalho e que a gente possa continuar assim o restante do ano. Foi a conversa que ele teve quando disse entre e resolva o Lousa? Ele pediu para mim pisar um pouco mais na área, né? Que a gente estava preenchendo pouco a área, a bola estava passando ali, então uma chegada de trás ia facilitar para a gente fazer o gol. Então, dito e feito, e graças a Deus, estou feliz pelo gol. Informações do Clube de Regatas Brasil no Jornal da Mix. E agora, toco para você. Bom de bola, o Arno Oliveira. Mix. CSA volta a treinar na manhã de hoje. Trabalho regenerativo com o grupo que viajou para Porto Alegre.
A delegação retornou ontem. Tem treinamentos também nesta sexta pela manhã, folga do grupo no sábado e no domingo e trabalho voltando a acontecer na próxima segunda-feira. O técnico Vinícius Bergantin fala principalmente do resultado, né? Poderia o CSA ter no mínimo conquistado um empate. Fala também que o CSA teve uma postura de um time, né, que foi mais agressivo do que em jogos anteriores, com muita personalidade, com muita coragem, né, Bergantin? Olha, seria ótimo, né? A gente entende também que o Dalberson fez uma grande partida, que o Inter teve um volume muito grande de jogo, mas né, não vamos lamentar. Eu acho que seria ótimo, né, se a gente não tivesse perdido, saído com empate, mas a gente tem que ter sabedoria, né, e saber que enfrentou uma grande equipe e que está em aberto para a gente buscar a vitória, seja ela para ir para os pênaltis ou para a gente conseguir a classificação. Diferença pequena, né, um jogo de altíssimo nível, mais uma vez foi decidido em detalhes, né, infelizmente para eles, né, que acabaram saindo com a vitória, mas a gente tem que evoluir, né, tem que colocar mais energia, né, ainda mais com o apoio do nosso torcedor no jogo da volta, colocar mais agressividade, colocar mais lucidez, tentar ter o controle do jogo, né? A gente conseguiu ótimos momentos e, né, o final do primeiro tempo foi uma prova disso e a gente tem que tentar transformar isso, esses 20 minutos ali finais do segundo tempo, do primeiro tempo principalmente, em 40, 50 minutos de jogo para a gente poder controlar o jogo, ter uma agressividade de último terço e buscar a vitória. Os jogadores tiveram muita personalidade, coragem para jogar, a gente pediu isso e a gente viu isso. Me deixou muito satisfeito essa postura da equipe e continuo, né, falando, né, do favoritismo do Inter no confronto, mas a gente soube entender essa primeira parte da eliminatória, né, não queríamos perder, mas a gente, né, tem que dobrar essa coragem no jogo da volta e buscar a classificação. Aí o técnico Vinícius Bergantin, o Arne Oliveira para o Jornal da Mix 98.3. Muito bem, agora 7h03, 7h03, tá? Olha, você tem um pet, você ama o seu pet, eu sei. Quem tem pet tem preocupação também, né? E eu tenho uma boa notícia para você, é que aqui na capital alagoana a gente evoluiu tanto no atendimento, no tratamento, no cuidado com os pets, que nós temos um hospital completo para atender o seu pet. Eu tô falando do El Bicho. Isso mesmo, ele está colocando à sua disposição um time de médicos veterinários com várias especialidades, tá? Lá é pet shop, lá é plano de saúde, é laboratório, tem hotelzinho, banho e tosa, mas o hospital é totalmente completo, tem até UTI. Isso mesmo, cuidado com o pet, é o bicho, é um hospital especializado, tem até emergência 24 horas, tá? Olha, que Deus o livre, o seu pet se engasga na madrugada. Pra onde é que você vai correr, Thaís? Não sabe, né? Pois é o bicho, tem um hospital 24 horas. Seu pet já engasgou? Comeu o chip? Já, o meu já engasgou muito. O pet da Ana comeu o chip dela, não é? No momento de substituição, a gente falava de chip agora há pouco, e aí resultado, de madrugada, ela caminho aqui da Mix, o que é que ela fez? Foi lá no El Bicho, 24 horas, atendimento show de bola. Hospital Veterinário, 24 horas El Bicho, 2 endereços para melhor atender você, tá? Na Ponta Verde e no Barro Duro. Você foi em qual? Na Ponta Verde, né? Você gosta da área nobre. Então, ó, siga lá no Instagram, @ElBichoAlagoas, acesse o site elbicho.vet.br, você vai ver fotos e mais detalhes do que eu tô falando dessa estrutura do Hospital El Bicho, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo porque a gente vai em busca, ó, do bicho. É daqui a pouco, até já, 7h05. Jornal da Mix. Jornal da Mix. O Instituto Arnon de Melo apresenta a obra literária Enciclopédia Municípios de Alagoas, 4ª edição. Uma das principais fontes de pesquisa sobre a história, cultura, geografia e economia dos 102 municípios do nosso estado, com um capítulo especial sobre o bicentenário da independência do Brasil, em 12 fascículos, todos os sábados encartados na Gazeta de Alagoas. Realização Instituto Arnon de Melo. Apoio Cultural
Governo de Alagoas. Juntos por uma Alagoas de todos. Assembleia Legislativa Alagoas. A voz do povo. Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Escola SESI. Seu futuro começa aqui. O mundo te espera. Prefeitura de Marechal Deodoro. História, cultura e lazer. Descubra Marechal. Mineradora Vale Verde. Pensar diferente. Fazer mais. Equatorial Energia. Pelo futuro todo dia. AMA. 42 anos em defesa dos municípios alagoanos. Mix. Ei! O cuidado com seu pet é o bicho. Hospital especialista com emergência 24 horas. A primeira UTI veterinária de Alagoas é o bicho. Hospital, laboratório, hotel, banho, tosa, plano de saúde animal é o bicho. 2 endereços para te atender: Ponta Verde e Barro Duro. Siga @elbichoalagoas no Instagram e acesse o nosso site elbicho.vet.br. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. 7h07, estamos voltando com o Jornal da Mix, atualizando você que tá aí no trânsito, tá de volta, né? Tá saindo de casa, indo pro trabalho agora, escutando a gente, ouvindo a gente pela 98,3 FM. Seja muito bem-vindo. Esse é o Jornal da Mix, comigo, Thaís Cavalcante, com Marcos Rodrigues. E a gente faz agora um giro pelo trânsito de Maceió. Trânsito. Vamos lá, vamos levando você aqui para uma rua que tá com trânsito muito intenso. A rua Joaquim Nabuco tá aqui na rua Dom Vital. E tem outros pontos na Avenida Moreira e Silva, também tem trânsito intenso, velocidade média dos carros 15 km por hora, então tá bem complicado ali pela Moreira e Silva também no centro. Continua complicado o trânsito em Cruz das Almas e a gente segue aqui para a Avenida Fernandes Lima, que agora parece ter aliviado um pouco, tá aparecendo o trânsito moderado, então tá fluindo mais o trânsito, especialmente já mais próximo ali do CEPA, da Casa da Indústria e no sentido Praça do Centenário, trânsito moderado. Marcos. Olha, o Google Maps está indicando também congestionamento no bairro do Jacintinho, tá? O acesso ali para a Avenida Juca Sampaio, para quem está circulando ali naquela região, ele está bem intenso também na manhã desta quinta-feira. Agora às 7h08 é o que indica aqui também o Google Maps. Continua também o trânsito travado entre o início da Cruz das Almas até o final da UNIT, ali também um pouco mais adiante, próximo a Sococo. Sabe onde é a Sococo? Ali na Gustavo Paiva também o trânsito mais intenso, além do que a Avenida Fernandes Lima, após o cruzamento com a Avenida Rotary, em direção à Praça do Centenário, apresenta nesse momento também, Thaís, um vermelho intenso, Bordeaux. Quando fica Bordeaux é porque parou, viu, minha amiga? Vamos falar da Afrânio Lages aqui, também com trânsito intenso na rua Avenida Afrânio Lages. A gente está falando aqui do bairro do Feitosa, então você ali que está seguindo no sentido terminal rodoviário vai pegar um trânsitozinho naquela avenida. E também na Avenida Juca Sampaio tem um ponto ali numa rua que dá retorno do Murilópolis, também está com trânsito parado, praticamente parado, lá na Avenida Juca Sampaio, nessa Comendador Gustavo Paiva também tá com o trânsito bem intenso, e aí a gente desce para Mangabeiras, trazendo essa informação para vocês. É isso, esse foi o giro de trânsito nesse momento, e tem informação das ruas, viu, Marcos? Tem informação das ruas com o Rogério Costa agora. Vamos lá, Rogério. Giro de notícias. Mix. A Secretaria de Segurança Pública, o Ministério Público do Estado, através do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, coordenam uma operação integrada com o objetivo de combater o tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo. A operação, denominada Traças, cumpre um total de 22 mandados de prisão, busca e apreensão nos municípios de Senador Rui Palmeira, São José da Tapera, Santana do Ipanema e também em Pernambuco, na cidade de Belo Jardim. As investigações foram realizadas pelo GAECO em parceria com o 7º Batalhão da Polícia Militar e visam desarticular uma organização criminosa que praticava tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo no sertão.
O líder do grupo estava morando em Belo Jardim, Pernambuco, de onde comandava todas as ações e atividades criminosas. Com base em provas apresentadas, o GAECO realizou representação dos mandados, que foram imediatamente expedidos pela 17ª Vara da capital. Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão estão com ordem de cumprimento. A operação ganhou o nome de Traças em alusão ao inseto do mesmo nome, que possui hábitos noturnos e, caso não haja o devido controle, causa prejuízos em objetos e roupas. No caso da organização criminosa, alvo da operação, as investigações constataram que o líder fazia o transporte de drogas durante a noite na tentativa de não ser visto pelas forças policiais, assim como a traça. A organização criminosa, ela, se não for combatida, seguirá causando danos à sociedade. Até o momento, 5 pessoas foram presas, um menor apreendido, outras 2 presas em Pernambuco, inclusive o líder da organização criminosa, já citado. Com o líder em Belo Jardim foram apreendidas armas e drogas. A operação apreendeu até o momento 26 quilos de drogas, uma grande quantidade de munições, 2 pistolas, um revólver, uma espingarda, 4 balanças de precisão, 4 balaclavas, aquela máscara, né, que se usa no rosto, que cobre o rosto, e uma quantia de dinheiro em espécie ainda não quantificada. Os presos e o material apreendido estão sendo encaminhados para a Delegacia Regional de Delmiro Gouveia. E a missão, determinada pela Justiça através do Ministério Público por solicitação do MP, em relação aos mandados judiciais, a missão está sendo cumprida com militares do 3º, 7º, 9º e 10º batalhões da Polícia Militar, além da Gerência de Polícia Judiciária de Santana do Ipanema e integrantes do Tigre, o Grupo de Resgate Especial, junto com a Delegacia Distrital de Ouro Branco. Em Pernambuco, apoio da Polícia Militar, inclusive o Grupo Aéreo da SSP também está dando suporte à operação com a aeronave. Para o Jornal da Mix, em meio a uma garoa, agora uma chuva pequena caindo nesse instante, aqui no bairro do Farol, Rogério Costa. Jornal da Mix, com Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. Mais um conteúdo do melhor mix do Brasil. Agora 7h12, tudo isso que o Rogério falou, daqui a pouco detalhes na Gazeta Web, tá? Assim como esse que você encontra aqui, ó. O Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor do pedido de inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, por enxergar abuso de poder político nos ataques ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. Isso foi em julho de 2022. A informação é do jornal O Globo e está com destaque na Gazeta Web, Thaís. Vamos seguindo aqui, já está conosco no estúdio o Dr. Ricardo Melro, coordenador do Núcleo de Proteção Coletiva da Defensoria Pública, e a gente trouxe ele aqui para bater esse papo com a gente nessa manhã, porque a Defensoria vai recorrer da decisão de não indenização de moradores dos Flechais. Então, a Defensoria que já ajuizou uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência, não é isso? Bom dia, doutor Ricardo. Obrigada pela presença aqui. Bom dia a todos, bom dia Thaís e Marcos Rodrigues. Agradeço aqui a oportunidade de vir falar aqui com um público tão seleto aqui do trabalho de vocês. E a situação é essa, na realidade a gente vai recorrer não é da não indenização, é da indenização ridícula que a Braskem está ofertando a essa população. Isso nos causa bastante angústia. A decisão, como eu já disse algumas vezes em vários veículos de imprensa, ela é equivocada em todos os termos. Inclusive ela se baseia em dados falsos, mentirosos, que a Braskem levou aos autos. Isso vai ser bem trabalhado, vai ser bem argumentado, levaremos ao TRF e no momento correto, que é na hora da propositura do recurso, do agravo de instrumento, nós vamos também divulgar o que Sua Excelência, o juiz lá, colocou e por que está errado. E a gente realmente está confiante e acreditamos que justiça será feita, né? A Justiça afirmou haver dúvidas ali sobre a responsabilidade da Braskem com relação ao ilhamento dos moradores, porque não seria um dano direto. Como é que a Defensoria enxerga isso? Bastante espantado, né? Porque a essa altura do campeonato, haver dúvida acerca da responsabilidade da Braskem, né? Veja, essa é uma questão da teoria do nexo causal, se é direto ou indireto. Teria que haver algum fator externo que rompesse completamente aquele isolamento com o problema que a Braskem causou. E não há. Aquilo ali é um dano claro, fruto do que a Braskem fez aqui em Alagoas. E na consequência
de seus ilícitos, toda aquela região do entorno foi desocupada e ficou completamente ilhada aquela população, sem comércio, sem os serviços básicos, com a população adoecendo, sendo deslocada forçadamente, porque muitos estão perdendo emprego porque não conseguem chegar a tempo do seu trabalho. É algo assim surreal, que você não imagina que vai... Nem a própria Braskem argumentou isso em sua defesa lá. É um absurdo. E mais, a partir do momento que a Braskem assinou aquele acordo dizendo que vai indenizar na bagatela de R$25 mil, esse valor ridículo, ela não está fazendo, me perdoe, filantropia. Ela já está assumindo que tem responsabilidade. Então esse é um dos argumentos mais assim, absurdos, com todo respeito, mas mais absurdos. Não podemos crer que a justiça já tomou de pronto a decisão final, né? E todo o restante do processo será feito como mera formalidade para poder atingir a sentença. A gente não pode criar muitos elementos no processo, a justiça tem que se debruçar com calma, com responsabilidade que o caso requer, inclusive se debruçando sobre os documentos produzidos pelos peritos, um deles do próprio Ministério Público Federal. Laudo esse que foi descartado, infelizmente, para, ao fim e ao cabo, dessa população o que ela tanto necessita, que é buscar dias melhores, morando num lugar seguro, num local adequado para a comunidade e sair daquela, que eu falo mesmo, numa zona de guerra, né? Zona de guerra. Cercado numa zona de guerra ali. E cercados, né, ilhados pelo abandono. Isso que é impressionante. Não tem nada ali, Thaís. E para quem passa a noite, eu ainda uso aquela via ver, né? Justamente como alternativa para sair da Fernandes Lima, porque tem menos semáforos e teoricamente menos movimento. Mas é assustador você encontrar pessoas paradas ainda em alguns pontos, esperando carona ou uma linha de integração que eles inventaram ali para tentar sanar o mínimo daquilo ali. E outro dia eu vi um grupo de pessoas e na condição de jornalista achei que tinha ocorrido algum fato. E aí parei para perguntar o que era. Não, são pais, parentes esperando os filhos, as esposas, que chegam entre 8h30 e 9 horas, que já é clima de deserto ali, para irem em grupo até a região onde eles moram. E eu particularmente, doutor Ricardo, até em função do conhecimento da atuação da Defensoria, sempre muito humana, assim como o Ministério Público, defendo que o próprio Judiciário, há muito, ele saia apenas da leitura dos autos e muitas vezes possa circular, né, os magistrados pela cidade para ver a realidade, para que o direito ele transpasse, né, transponha, né, seja capaz de ultrapassar a letra fria do papel. E eu sei que a Defensoria, eu sei que o Ministério Público e sei que os advogados usaram o máximo de argumentos para, obviamente, justificar a situação de preservação. Mas é impressionante como, às vezes, um detalhe técnico possa prevalecer sobre uma situação que, acima de tudo, tem a ver com o aspecto de humanidade. Há uma situação ali que eles estão vivenciando que são os ataques coletivos aos poucos pontos comerciais. Recentemente, uma barbearia sofreu tipo um arrastão, Thaís. Roubaram o celular do dono da barbearia, dos clientes que estavam na barbearia, e quem ia chegando no entorno também foi roubado. Quer dizer, eles estão vivenciando essa realidade. Quando ele fala em zona de guerra, é porque tem grupos que literalmente estão agindo dessa maneira, como nos ambientes de guerra, lamentavelmente, doutor Ricardo. Os moradores estão ali isolados, né? E precisam ser realocados para sair desse território hostil, porque está um território hostil. A partir do momento em que existe saques, roubos, né, ataques aos poucos estabelecimentos comerciais que ainda restam na região, e os moradores ficam numa condição, né, de vulnerabilidade absurda, é preciso realmente chamar a atenção das autoridades nesse sentido, mais do que nunca, importantíssimo esse papel da Defensoria Pública de cobrar essa realocação, que, por sinal, não é de 100% dos moradores, né? Seria de uma parcela menor. É isso, doutor Ricardo? Me corrija se eu estiver errada. É para aqueles moradores que concordarem em permanecer lá. Veja, uma população abandonada há mais de 2 anos, certo? Perdeu todo aquele microcomércio, a microeconomia que rondava ali, acabou. Então estão em petição de miséria e foram colocados dessa forma, de forma proposital. Para agora, depois de 2 anos, chegar com 25 mil, eu tenho dito e converso com a população, se chegassem com R$1.000, muitos estariam aceitando, não porque acham que é correto, mas por
necessidade. O desespero, né? O desespero, por a necessidade que foi fabricada pela Braskem. Então, veja, é muito absurdo. O antropólogo do Ministério Público Federal, ele foi bem claro, disse, olha, obrigar essa população a permanecer onde está é condená-las, é puni-las, não é ajudá-las. Isso está muito claro. Ele está falando de um cara que estudou muito, que foi em campo, que entrevistou, que vivenciou aquela realidade. Isso não pode ser simplesmente desconsiderado, né? Infelizmente, você vai para a justiça e o ônus do tempo, né, o peso do tempo recai sobre as vítimas. Para você inverter esse ônus do tempo somente com a concessão de uma liminar. Liminar essa que foi negada de forma completamente equivocada, e vamos recorrer. O que nós garantimos na Defensoria Pública é empenho, trabalho, certo? Agora, cabe à Justiça analisar com calma. Cabe à Justiça sair um pouco do gabinete, ir lá, passear na região, caminhar, entrar nas ruelas, nas escadarias, conversar com o povo. Nós pedimos isso no processo, pedimos que fizesse uma audiência pública para ouvir aquela comunidade, sair um pouco da tela do computador, né? Enfim, a gente espera uma justiça humana. A gente sabe que nós vivemos numa insegurança jurídica imensa. Você decide como quer, o direito é muito maleável, as interpretações. Não podemos esquecer, são milhares de famílias, centenas de famílias que estão nessa situação e precisa assim, de justiça. Será que vai ter que sair daqui para a Holanda? Não é? Porque há E já existem ações tramitando lá. Exatamente. E que podem ter uma definição mais rápida do que o judiciário brasileiro. Será que vai ser uma vergonha para o judiciário brasileiro. Será que o povo daqui, o cidadão daqui vai ter que buscar justiça na Europa? Quer dizer, é uma vergonha isso para a justiça. Pedimos sempre que a justiça se debruce com calma, não antecipe julgamento, aprofunde o que nós colocamos no processo para entregar realmente o que é correto à população. Enfim. A sua experiência diz, doutor Ricardo Melro, que isso possa demorar quanto tempo? Ou o tempo ainda é uma incógnita no judiciário? Olha, em média aí, um processo dessa envergadura que vai até o Supremo, principalmente se tratando de uma empresa que tem muita estrutura, isso pode passar aí 10 anos facilmente. Meu Deus do céu, tá vendo? Por isso que precisamos de uma liminar, de uma medida de urgência, de força, para inverter o ônus desse tempo. Que reconheça essa situação. Que reconheça. Olha, a situação é grave, né? O que o povo quer é a inclusão no programa de compensação financeira que já existe para os outros bairros. Coloque para poder retomar suas vidas em locais seguros, viáveis dentro da nossa comunidade. Veja, isso não é muito, não. Do ponto de vista imobiliário, uma indenização de R$25 mil não compra imóvel em lugar nenhum, né, doutor Ricardo? Não, eles estão ofertando esses 25 mil, mas não é para comprar, não. É como dano material e dano moral, englobando tudo. Né? Exato. Mas ainda não é o do imóvel. Se vira aí, né? Se vira, você não sabe o que é, por que 25 mil, o que é dano moral desses 25 mil, o que é dano material. Qual o parâmetro para chegar a isso? Que parâmetro tem? É péssimo. Foi uma coisa muito ruim para a população está revoltada. Agora, pela necessidade, eles vão aderir. E uma vez aderindo, eles vão dar plena quitação por todos os problemas que estão vivendo. Veja, pessoas morrendo, se suicidando, problema de saúde mental imenso naquela comunidade. E os R$25 mil vai dar plena quitação. Então, um dos pedidos do nosso requerimento liminar é justamente para suspender essa cláusula. E os 25 mil seja lido pela justiça, tratado como adiantamento de uma futura indenização, que só vai sair quando sentenciar ou quando a Braskem sentar à mesa e buscar realmente negociar. Veja que naquele problema, o primeiro problema que englobou ali Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto, a Braskem ofertou R$40 mil por família, por núcleo familiar, para dano moral, que já é um absurdo. O povo somente aceitou porque ele só receberia a indenização pela casa do dano material, que é o imóvel, se aceitasse esse 40 mil. Era uma condicionante. E o 40 mil por família, não é por pessoa. Lá no Flash Aula eles estão dando 25 mil também por família, não é por pessoa. Veja que... Criaram uma subcategoria. Né? Isso não foi tratado, é bom deixar claro, esses valores do primeiro acordo não foi tratado.
porque a gente está ali trabalhando com direito individual homogêneo, ou seja, é quando aquele dano atinge uma comunidade bastante identificável, que foi o caso. Então você não pode dizer, taxar, tarifar esse valor de dano moral. Você tem apenas que reconhecer que ele existiu, aquele dano, e o responsável tem que pagar. Agora, o valor tem que ser negociado tete a tete com cada cidadão. E era isso que deveria ser feito nos flechais. E não foi lá, eles tarifaram. A Braskem emplacou nos flechais o que não conseguiu no primeiro acordo. Só que no primeiro acordo, eles fizeram uma espécie de venda casada. A gente só paga o dano material se você aceitar essa porcaria aqui de 40 mil. Que a gente vai tratar disso também. Nós já estamos começando a tratar dessa questão. Vamos levar para a justiça. Para você, ouvinte, que chegou agora no Jornal da Mix, nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Melro, que é coordenador do Núcleo de Proteção Coletiva da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, falando justamente sobre a situação dos moradores do Flechal de Baixo, da ação de recurso, pedido de liminar da Defensoria Pública para rever a situação, né, que foi imposta aí num acordo com a Braskem, e a Justiça não observou um dano direto. E aí é o que justamente a Defensoria pede, que seja revista essa ação para que os moradores tenham ali a sua indenização justa pelo mal que foi causado. Doutor Ricardo, obrigada pela sua presença, pela entrevista. A gente vai render esse assunto possivelmente em outras entrevistas aqui. Será um prazer voltar a conversar, porque o senhor vai estar acompanhando o andamento da ação. O mínimo que for de conquista, estaremos à disposição para voltarmos a esse tema. Doutor Ricardo, até uma próxima. Muito obrigado, nós é que agradecemos. A imprensa tem um papel fundamental jogando luz sobre essa situação, sobre as decisões, para que a sociedade cobre realmente dos responsáveis a devida indenização. Nós faremos a nossa parte. Obrigado. 7h27, o Jornal da Mix vai fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Ei, o cuidado com seu pet é o bicho. Hospital especialista com emergência 24 horas. A primeira UTI veterinária de Alagoas é o bicho. Hospital, laboratório, hotel, banho, tosa, plano de saúde animal é o bicho. 2 endereços para te atender: Ponta Verde e Barro Duro. Siga @elbichoalagoas no Instagram e acesse o nosso site elbicho.vet.br. Siga a Mix no Twitter, @MixMaceióFM. Hoje no Braskem Explica, vamos contar como você pode adotar um pet de forma responsável com o Programa de Apoio aos Animais. Um canal de adoção faz parte do programa, que foi criado para atender os animais de estimação dos moradores das áreas de desocupação e monitoramento. Visitando o perfil Focinho Responsável no Instagram, você encontra as fotos dos bichinhos disponíveis e também um formulário que precisa ser preenchido para iniciar o passo a passo da adoção. Esse trabalho é uma parceria da Braskem com a Universidade Federal de Alagoas. Ele promove a adoção responsável, em que o novo tutor recebe instruções e dicas para tornar ainda melhor o convívio com seu pet. Todos os animais são vacinados, castrados e vermifugados. E em 1 ano e meio, mais de 700 cães e gatos encontraram um novo lar. Quer saber ainda mais? Acesse braskem.com.br/Alagoas. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. 7h29, já estamos de volta com o Jornal da Mix e você vai direto com a gente para o Boletim Integração com Mozart Luna. Bom dia e vamos ao Boletim Integração de hoje, quinta-feira, iniciando com notícias vindas da cidade do Pilar. Isso mesmo, onde foi lançado essa semana o programa Vale Letra, Ler e Escrever Vale Muito, com o objetivo de erradicar o analfabetismo no município. Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação do Pilar, cerca de 2.322 pessoas são analfabetas, a maioria idosas, que devem ser contempladas com o programa, que inclusive também vai dar uma ajuda financeira no valor de R$ 120 por mês para cada pessoa que participar do projeto. Então, uma iniciativa muito boa da Prefeitura, que tem à frente o prefeito Renato Rezende Filho, e quem está também à frente do projeto é a
chefe de gabinete do município, Fátima Rezende, que destacou a importância de projetos como esse para o resgate da cidadania do povo pilarense. Quem sabe ler e sabe escrever também pode adquirir uma consciência crítica da realidade e aí ter o seu conceito de cidadão da cidade onde vive. Muito importante projetos como esse. Parabéns aí a todos do Pilar que elaboraram este projeto. E do Pilar vamos ao Sertão de Alagoas, onde a Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, a SEMAR, e a empresa Águas do Sertão assinaram um termo de ajuste de conduta, um TAC, que beneficia as captações de água operada pela Companhia Águas do Sertão, que abastece 31 cidades, né, do Agreste, Bacia Leiteira, Sertão e região serrana. Olha, eu recebo muitas reclamações dessa empresa Águas do Sertão. Água Branca, Pariconha, Delmiro Gouveia, tem problemas de abastecimento muito sério nessa região. Espero que esse TAC e essa nova forma de captação de água venha melhorar o abastecimento das cidades do Sertão. Bom, do Sertão, vamos dar uma notinha aqui de Maceió, muito importante. É o seguinte, os moradores dos bairros Graciliano Ramos e Vilagem Campestre, em Maceió, relataram que estão vivendo uma verdadeira onda de assaltos nos bairros. Eles alegam que a ronda nos bairros não está acontecendo e procuraram o comando da ronda do bairro, ligaram para lá e olha só o que informaram. Quem atendeu o telefone disse que quando forem assaltados, liguem para denunciar. Aí a pergunta vai, quando for assaltado não tem celular para fazer ligação. Uma contradição, né? Pois é. Então está aí um pedido de intensificação, botar a turma da ronda do bairro para trabalhar, que segundo os moradores, parece que a turma está intocada em algum lugar lá no bairro, Vilagem Campestre, Graciliano Ramos. E os bandidos tomaram conta do bairro, viu? Bom, por falar em segurança, vamos a Coruripe. Vários municípios de Alagoas estão tomando medidas e planejando ações de segurança nas escolas municipais. A exemplo da Secretaria de Educação do município de Coruripe, onde a secretária Cíntia Alves anunciou que vai fazer uma série de medidas e ações para fortalecer a segurança nas escolas, desde câmeras, alarmes, né, identificação das pessoas que têm acesso. Em Penedo, na mesma coisa, a mesma situação. O prefeito Ronaldo Lopes já comunicou a instalação de câmeras e sistema de gravação, além de identificação, certo, das pessoas que têm acesso à escola. Também está sendo monitorado informações em Penedo de que possíveis ataques poderiam acontecer. Então está todo mundo em alerta, os municípios aí estão trabalhando nesse sentido. Bem, o Boletim Integração de hoje fica por aqui, voltamos amanhã. A todos um bom dia. Acorde e fique bem informado. Jornal da Mix. Agora são 7h33, 7h33. Pois é, o Boletim Integração também falou da questão da violência, né? É possível que possa, pelo menos as ameaças, melhor dizendo, de violência contra situações de escola. E claro, o país vive um trauma, né? Em função do que aconteceu em Blumenau e as ameaças que, graças a Deus, a Polícia Civil está dando conta aqui no estado de Alagoas, mostrando todo o seu potencial de investigação. Mas a gente falava que a classe política, né, aleatoriamente, deixando de lado um pouco aquela fala olho por olho, defendida ontem pelo deputado Antônio Albuquerque em plenário, tem que resolver com o fuzil, está buscando aí alternativas, usando, claro, a inteligência para tentar conter essa presença violenta ou de ameaça em creches e escolas. No caso do município de Maceió, o debate chegou à Câmara aqui de vereadores e o vereador João Gabriel, o Joãozinho, que é do PSD, apresentou uma proposta, Thaís, e ouvintes, né, e teleouvintes que nos acompanham também aí pelo YouTube, de que o município possa investir em portas giratórias similares às que existem no banco, com sensibilidade para a detecção de metais, como forma preventiva também para essa situação. E é para falar sobre esse assunto que a gente recebe aqui no Jornal da Mix, com muito prazer, o vereador João Gabriel. Vereador, fazer uma provocação de imediato. Claro que é uma situação que a gente jamais imaginou que precisaria no ambiente escolar, porque a gente quer mais computador, a gente quer ar-condicionado para o aluno, né? Que é ali. Mas a situação de segurança leva
a uma proposta como essa. Como é que o senhor chegou a essa iniciativa? Como é que isso poderia ser algo viável para o município de Maceió? Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Os ouvintes da Mix, do Jornal da Mix. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. A gente tem claro, né, até antes de tudo de ser parlamentar, sou pai, né, tenho 2 filhos, né, tenho sobrinhos, né, e a gente vem acompanhando isso, mas graças a Deus não aconteceu nada ainda aqui no nosso estado, né, e espero que não aconteça, mas a gente não pode esperar acontecer algo para vir tomar uma providência. Foi isso que eu falei até inclusive na tribuna. Então assim, sentei com a minha equipe e a gente, pegando um compilado de vários projetos que já foram até apresentados, até inclusive na Câmara Federal, a gente adaptou, né, melhorou o projeto, né, a gente vai poder aqui tratar sobre minuciosidades do projeto, para que se adapte à realidade do município de Maceió. Né? E claro, a gente está aqui aberto ao debate, não só para as entidades públicas, como também para as privadas, para a gente escutar novas ideias que possam até melhorar esse projeto de lei. Então, a ideia realmente é implantar essas portas giratórias nas escolas com acima de 100 alunos matriculados, tanto para o ensino privado quanto para o ensino público. As escolas com menos alunos matriculados, até 100 alunos, não seria, então, pelo PL, obrigada a instalação de portas giratórias. Isso, Thaís, não seria obrigada a instalação de portas giratórias, que a gente sabe, por isso que a gente tem que ter esse bom senso como legislador, né? Jamais a gente tiver uma creche, uma escola que tiver 20, 30, 40 alunos. É dispendioso se colocar. É um custo, né, elevado colocar uma porta giratória. Aqueles detectores de metais, né, que a gente passa ali no embarque do aeroporto. Em forma de portal, Em forma de portal, acho que é até mais simples, né? Portal, e promove o fluxo com maior agilidade. O portal, Thaís, eu acho que seria interessante se tivesse a presença de guardas municipais, de vigilância armada. Observando. Porque imagine, aí não sou especialista em segurança pública. Até foi uma das propostas, até quem disse foi até o vereador Ciderlano na hora do debate lá da Câmara. Ele até é especialista na área de segurança pública, é policial militar. Mas só que se não tiver um guarda municipal ali preparado, do mesmo jeito pode acontecer algum atentado. Ele vai passar com qualquer tipo de arma, né, arma branca, e pode vir a fazer qualquer tipo de atentado. Não vai dar ninguém ali para coibir. A porta giratória é justamente para isso. Foi até colocado em questão, e sabe, mas meu filho, pessoas podem ficar constrangidas. E eu deixei muito claro, eu prefiro um filho meu constrangido, Marcos, de que ele morto. Isso aqui eu deixo claro. Isso aí eu não abro mão nesse sentido do projeto, porque o projeto ele é muito específico. Como é que o senhor definiu? O senhor definiu desde o investimento mais caro, mas também até o detector de metais, o portátil, né? Aquele que a gente encontra em shows. O Watson, né, que é o integrante da sua equipe, viaja por Lollapalooza, esses eventos nacionais e internacionais, passa por revista com o detector de metais portáteis. É viável para Maceió? É viável, Thaís. Eu fiz uma pesquisa, o portátil, no caso, nessas situações de instituições que tiver abaixo de 100 alunos, ele utiliza o detector portátil que custa, eu pesquisei em vários sites da internet, é fácil de compra, né? Não custa nem R$200, 150, R$180, então não me venha me dizer que uma instituição de ensino não tem a condição de comprar um equipamento desse, né? E a gente teve esse bom senso de olhar para essas instituições e estamos abertos ao diálogo. Está previsto no projeto? Está previsto no projeto. Tem quanto tempo para a implantação? Quanto tempo o município, se a lei for aprovada, consequentemente, deu de prazo para se adequar a essa realidade? Voltando à questão do bom senso. Para entidades privadas, Thaís, 90 dias, né, porque eu acho que é um tempo razoabilíssimo, né, para que você tenha condição de fazer uma cotação, fazer a adaptação que for necessária, que a gente até entende, Thaís, que cada instituição tenha a sua arquitetura, né? No município não é diferente, não existe no município todas as escolas com o mesmo padrão, todas de jeito algum, são padrões diferentes. Engloba aí a reformulação de estrutura, isso. Pode haver, né, essa necessidade. E na entidade pública, 180 dias, que eu também acho que é um tempo razoabilíssimo para que seja feita licitação,
né? Eu acho que o município hoje tem, segundo o INEP, 140 instituições de ensino entre escolas e CMEs. Então acho que é um tempo razoabilíssimo, né? O valor, né, que é posto é em torno de R$20.000 a instalação de um detector desse de metal. Então, ou seja, o investimento para o município seria na ordem de pouco menos de R$3 milhões. Mas quando você vai para a licitação, tá, isso cai muito. Até porque você está em grande escala. O município pode comprar até a mais, porque pode vir novas instituições, novas creches que sejam construídas, né? E esse valor, não tenho dúvida que cai. Para você que está acompanhando o Jornal da Mix FM, são 7h41 em estúdio. O vereador João Gabriel, ele é do PSD, apresentou proposta na semana passada, né? No início da semana, um PL para instalação de porta giratória com detectores de metais para garantir a segurança das escolas. Vereador, o projeto prevê quem é que vai operar esses equipamentos? Porque eu sei que no caso do banco, do Tribunal de Justiça ali, tem um guarda que fica lá. Ele percebe, ele já, né, dá uma apertada no botão, você trava lá. E também para operar o próprio portátil, né, o detector de metal que passa pelo corpo. O projeto prevê quem é que vai operar esses equipamentos? Aí deixando claro que ninguém vai perder o seu emprego por conta disso. Muito pelo contrário. Eu acho que as escolas vão ter que se adaptar, né, à nova realidade, quando o projeto estiver em vigor, né, para capacitar esses profissionais que já existem. Que a gente sabe, se você for nas escolas, tem escola que tem 2, 3 entradas, porque, né, ensino médio, ensino fundamental. Eu tenho uma visão de que, se aprovado o projeto, será necessário contratação de profissional para ficar no acesso às escolas. Porque hoje a gente sabe o quadro de segurança é bem resumido, até por causa disso, porque há muitos acessos, principalmente as grandes escolas particulares têm mais acessos, né, e promovem isso. Eu acho que realmente, aprovado o projeto, vai exigir que as escolas tomem providências para a contratação de pessoal qualificado para atender a esse fluxo de alunos que chega, né, no acesso à entrada das escolas. Eu vejo por esse lado. E eu acho que também, Thaís, adaptar os próprios profissionais que já estão existentes. Só vai capacitá-los a mais, né? Grandes escolas, né, vai ter que sim, né, se tem mais alunos, se tem mais condição, ele vai ter que sim adaptar mais ainda para a realidade que a gente está vivendo hoje. É uma mudança de parâmetro total. Vamos falar de outro aspecto também, Thaís, porque ao passo em que o vereador apresentou a proposta da porta giratória e do detector de metais, e lembrando que a Câmara surgiram outras ideias. O vereador Eduardo Canuto, por exemplo, ontem lembrou que junto à aula de educação física, os alunos também possam aprender uma arte marcial com caráter de defesa pessoal. Não é? O Ciderlane Mendonça defendeu o monitoramento, ampliação do monitoramento por vídeo e a presença de segurança armada. O vereador Kleber foi na linha do Joãozinho, só que ele acrescenta lá uma autorização do pai para que depois não gere processo contra o município, porque o filho vai ser revistado, né? E ele também, o próprio Joãozinho, complementa essa iniciativa do PL com um pedido de uma audiência pública. Que aí você, cidadão, que está acompanhando essa entrevista, se considera essa ideia absurda ou não, ou concorda ou não, pode contribuir com essa audiência, comparecendo na próxima segunda-feira, às 15 horas. Quem é que foi convidado para essa audiência, vereador? Até no tocante, Marcos, da questão ainda do projeto, né, é muito importante a gente deixar claro aqui essa questão que você falou aí da autorização. O projeto prevê, né, no artigo, essa questão, caso necessário, que seja feita a revista. E dá respaldo também até os próprios proprietários de escola. Para não ter processo depois. Justamente. Né? Mas voltando aqui à questão da audiência pública, será na segunda-feira, nessa agora dia 17/4, às 15 horas, tá, lá na sede do Legislativo Municipal. E a gente quer isso, justamente debater. Porque não quer dizer que esse meu projeto é o melhor do mundo. Não. A gente sabe que esse meu projeto, com outras ações, como você falou aqui, do projeto do vereador Eduardo Canuto e outras ações que tem projetos importantes, tá, já na casa, que eu acho que já deve ser até lei. Exemplo do núcleo de psicologia, são várias ações. Instalação de câmeras, instalação de cercas elétricas ou concertina, que é aquela... Eu vejo as pessoas com um mal muito grande de
criticar depois que a coisa está no caminho andado. Está aí a possibilidade da sociedade participar, dos representantes, pais de alunos, né, educadores, participarem dessa audiência pública, colocarem a sua opinião, debaterem o tema. O espaço está aberto. Segunda-feira, na Câmara Municipal. Segunda-feira, dia 17/4, às 15 horas. Como você falou aqui, Thaís, está aberto. Seja pai, seja proprietário de escola, que a gente também quer escutar. Eu recebi, Marco, diversas elogios, mas também teve críticas. Rapaz, eu não entendo, eu acho que não deveria ser obrigatório. Se não for obrigatório, for autorizativo, o município não precisa de autorização para fazer isso. Tem que ser realmente e não pega, obrigatório. Né? A lei não vai pegar, né? E tem que ter multa. Que vai fazer quem quer e a coisa vai ficar solta. No projeto, né? Prevê multa. Se não executar. Porque se não tiver multa, eu não sou multado. Eu como mãe de aluno em idade escolar, né? A minha filha vai fazer 15 anos, está no início do ensino médio. Então, assim, eu realmente defendo que os pais precisam ter uma tranquilidade ao deixar os seus filhos na escola. A gente vem debatendo esse tema durante a semana aqui, desde a estreia do Jornal da Mix na segunda-feira. Essas ameaças às escolas têm sido tema e pauta recorrente aqui comigo, com o Marcos, entrevistados falando sobre o assunto. Eu acho que é importante promover essa segurança e toda medida que gera prevenção e que tem uma cautela e que também, né, oferece a oportunidade de debater junto com... Não é impositiva, eu acho que é válida. Então, é válido o projeto, vereador. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Vamos esperar que as pessoas participem, né? Que os envolvidos, especialmente em querer dar proposições, querer sugerir mudanças, né? E participar dessa audiência do debate. Está aí aberta a discussão na segunda-feira, dia 17. Então, fica o espaço para depois ninguém chegar e dizer... Isso é uma palhaçada. O vereador tem uma empresa de porta giratória. Está revendendo detector de metal, né? Depois vai ter a crítica aí, então é bom avisar isso. E o vereador está disposto a rodar o Brasil para ver também experiências similares, para trazer a proposta, aprimorar a sua ideia. Compareçam à audiência pública com espíritos desarmados, tá? O trocadilho é necessário. Vereador João Gabriel, obrigado pela sua presença, sucesso na caminhada lá na Câmara de Vereadores, até uma próxima oportunidade. Acredito que essa discussão ela deve se ampliar daqui para frente. Tenha um bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e volto a dizer, participem da audiência pública, é importante, né? E para que, como a Thaís colocou, depois não digam que não teve a oportunidade da sociedade, né, de discutir o tema. Conhecendo bem a relação trabalhista dos funcionários das escolas municipais e privadas com os proprietários e o governo, depois vai surgir um projeto de reajuste para o servidor que agora opera a porta e o detector de metal. Se prepare para isso. Ele já provoca outra pauta. Se prepare para isso. Esse é o Marcos Rodrigues. Todos convidados, viu, Thaís? A assessoria jurídica dele sabe que isso é possível. Vereador, obrigado pela presença. Vamos seguindo agora, 7h48. O Jornal da Mix faz mais um rápido intervalo. Vamos chegando à reta final. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Jornal Mix da Mix. Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. O Instituto Arnon de Melo apresenta a obra literária Enciclopédia Municípios de Alagoas, 4ª edição. Uma das principais fontes de pesquisa sobre a história, cultura, geografia e economia dos 102 municípios do nosso estado, com um capítulo especial sobre o bicentenário da independência do Brasil, em 12 fascículos, todos os sábados encartados na Gazeta de Alagoas. Realização Instituto Arnon de Melo. Apoio Cultural. Governo de Alagoas. Juntos por uma Alagoas de todos. Assembleia Legislativa Alagoas. A voz do povo. Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Escola SESI. Seu futuro começa aqui. O mundo te espera. Prefeitura de Marechal Deodoro. História, cultura e lazer. Descubra Marechal. Mineradora Vale Verde. Pensar diferente. Fazer mais. Equatorial Energia. Pelo futuro todo dia. AMA. 42 anos em defesa dos municípios alagoanos.
o melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. Direto para as ruas da cidade com o trânsito. Trânsito. Pois é, as imagens aqui, olha, realmente o motorista alagoano tá comemorando, marcelense especial, né? Tá comemorando a vitória do CRB, deixando as ruas congestionadas. E para nós aparecem com faixas vermelhas, indicando ainda muita intensidade no tráfego diário. Isso acontece em um trecho importante da Avenida do Valdo Góes Monteiro, ali nas mediações do antigo Macro, né? Até um pouco mais adiante, também aqui próximo até o Parque das Flores, tá certo? O acesso ali, mas eu tô falando do sentido descida, tá? Em direção ao centro da capital alagoana. E após o cruzamento com a Rotary, aí sim, o trânsito flui, mas de forma muito intensa, muitos carros ainda em direção à Praça do Centenário. Ladeira de Bebedouro apresenta um congestionamentozinho ali da metade até o final, tá bem reduzido, mas ainda a presença de muitos veículos, Thaís. E aí eu destaco para vocês a ladeira Geraldo Mello, aqui pertinho da Gazeta, tá complicado o trânsito, tá muito congestionado, praticamente parado o trânsito na ladeira Geraldo Mello, fluxo bastante lento, trazendo também outro ponto aqui da rua Comendador Calaça, também com ponto de congestionamento, e Avenida Fernandes Lima continua, né, a situação complicada nessa hora, né? A hora que tá todo mundo descendo pro trabalho, tá todas as linhas vermelhas aqui no sentido Tabuleiro Centro. Então paciência aí para quem tá passando, porque a gente sabe que o fluxo ali na Fernandes Lima, com as paradas de semáforo, só contribuem para que fique mais ainda complicado. Olha, destaque já na Gazeta Web, hein? Matéria trazida, reportagem exclusiva com o nosso Rogério Costa, é manchete na Gazeta Web. Vai lá, quer ficar bem informado. O maior portal de notícias de Alagoas já traz aqui. 5 pessoas são presas em Alagoas em operação contra o tráfico e o comércio ilegal de arma. Aqui já imagens também das armas apreendidas. Informação para você que acompanha aqui o Jornal da Mix FM. 7h52, é hora de esporte para você. Jornal da Mix, Esportes. A Federação Alagoana de Futebol tem hoje um árbitro trabalhando na condição de VAR, na partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil entre ABC e Grêmio Porto Alegrense, que acontece 9h30 da noite lá no Estádio Frasqueirão, em Natal. José Ricardo Laranjeira será o árbitro assistente de vídeo número 2. E Denis Ribeiro Serafim, com quem falamos no início do programa, vai no próximo domingo comandar uma partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na audiência pública realizada na Confederação Brasileira de Futebol na última quarta-feira, seu nome foi divulgado ao lado de Brígida Cirilo e Juan Luiz de Barros. Irão comandar, confirmando no próximo domingo, a partir de 11 da manhã, no estádio Heriberto Hilsen, em Criciúma contra a equipe da Tombense. Já pelo Campeonato Alagoano da categoria Sub-23, a segunda divisão do Campeonato Estadual, a tabela foi divulgada e a competição começa no próximo dia 11 de junho. Com Zumbi jogando contra o CRB B, Penedense e Guarani, Jaciobá e Dínamo, Dimensão Saúde e Céu Miguelense e FF Nova Cruz. Lembrando que na primeira fase, as 10 equipes jogam entre si em jogos apenas de ida. As 4 melhores equipes avançam para a segunda fase. Independente de qual colocação ficar, a equipe do CRB joga somente a primeira fase da competição. E apenas o campeão vai então para a primeira divisão na temporada de 2024. Vamos voltar então com notícias da equipe do CRB com o repórter Marcelo Rocha. E o Clube de Regatas Brasil não joga neste final de semana. Por outro lado, fará 3 jogos fora de casa. Ele jogou ontem contra o Atlético Paranaense Copa do Brasil no estádio Repelé. Dia 22 vai estar em Goiás para jogar a Série B contra a equipe do Atlético Goianiense. Dia 25 viaja para Coritiba para jogar contra a equipe do Atlético Paranaense. Aí é o segundo jogo, ou o jogo de volta da Copa do Brasil. De Coritiba, o CRB vai para São Paulo jogar contra a equipe do Botafogo, aí interior Ribeirão Preto. Portanto, o Galo não joga neste final de semana, mas terá
3 compromissos fora de casa, 1 pela Copa do Brasil e 2 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Informações do Galo aqui dentro do Jornal da Mix. E agora, mato no peito e passo para você. Bom de bola, o Arno Oliveira. 98.3. Após perder o primeiro jogo para o Internacional pela terceira fase da Copa do Brasil, o CSA volta a jogar contra o time gaúcho no próximo dia 27, 20 horas, no estádio Rei Pelé. Serão quase 2 semanas de treinamentos e o técnico Vinícius Bergantin fala dessa preparação, sobre reforços e o que o CSA deve apresentar de melhor no próximo jogo. Importantíssimo esse momento, né, de reformulação da equipe, jogadores chegando, algumas peças ainda a gente acabou perdendo, né, o William e o Giovani. Os jogadores trabalharam muito para equilibrar, né, fisicamente. Eu acho que a gente já teve uma evolução muito boa, uma equipe mais rápida, uma equipe mais agressiva e tecnicamente também, né, a gente conseguiu, não é fácil você ter um bom controle de jogo, a criar algumas chances. A gente tem que continuar cada vez mais atento aos detalhes, né, para a gente não tomar gols e assim, né, buscar a vitória no Rei Pelé. Mas agora a gente tem sempre, né, conversar, recalcular a rota, conversar com o DM, ver o quanto, né, o William, o Giovani, o Robinho agora vão ficar parados. A gente não pode estar contratando se o jogador for ficar 1 semana, 10 dias, né? Mas se for alguma coisa mais grave, eu tenho certeza que a gente vai continuar tendo o respaldo do presidente e vai entender não só, né, para a gente passar o Inter, mas também para a sequência pro início da Série C. Aí o técnico Vinícius Bergantin, o Arno Oliveira para o Jornal da Mix. Acorde e fique bem informado. Jornal da Mix. E a gente vai pra rua com a última notícia. Jornal da Mix na reta final. Rogério Costa, a bola tá com você. Giro de notícias. Mix. Mato no peito e boto no chão. O Castramóvel da Prefeitura de Maceió está essa semana na Travessa José Barreto, na Vila Saí, no bairro do Farol. Atenção, moradores. População pet, próximo ao campo de futebol. Desde ontem, hoje e amanhã, das 9 ao meio-dia. Você tem que chegar um pouco mais cedo. São 150 fichas para realização de castração de cães e gatos, 50 por dia. Ou seja, cada senha contempla um animal por família. Os animais passam por triagem pela equipe médica veterinária, com avaliação clínica, coleta de sangue, hemograma, avaliação, resultado. Daí os tutores são informados se o animal estará apto para castração. Ok? Machos de 8 meses a 5 anos de idade e as fêmeas de 6 meses a 5 anos de idade. Para participar do Programa do Controle Populacional de Cães e Gatos da Prefeitura, o tutor deve levar documento de identificação com foto, comprovante de residência, comprovante de renda ou aposentadoria até um salário mínimo, comprovante de inscrição em algum programa do governo federal, comprovante de inscrição no cadastro único e autodeclaração atestando sua condição financeira, também como hipótese. Conversamos com o promotor Marcos Rômulo, que está coordenando pelo Ministério Público a ação na praia que visa normatizar e fiscalizar as barracas. 6 foram fiscalizadas hoje, outras foram fiscalizadas ontem, outras serão fiscalizadas hoje. E o detalhe, algumas irregularidades foram encontradas, o que pode obrigar, inclusive, a barracas terem que fechar para se adequar às determinações do município chanceladas pelo Ministério Público. Bom dia para todos, ótima manhã para o Jornal da Mix. Rogério Costa. Você está ouvindo pela 98.3 FM, o Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. 7h58 na virada do tempo. Aqui, idoso de 91 anos que cuidava do filho com deficiência tem casa reformada após vaquinha. Essa é aqui a minha notícia boa do dia, tá? O filho dele é o Pedro, tem 14 anos e ele teve uma paralisia, né? Ao nascer, e o pai é quem cuida dele. Então a vaquinha na internet conseguiu fazer uma reforma da casa para que ele ficasse muito bem agora, bem instalado. É ok, Thaís? Ok, vamos lá e vamos trazendo informação aqui. Notícia boa, Diácono dança com fiel, Marcos. Em cadeira de rodas, o vídeo viralizou, matéria que está no Metrópolis. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pela TV Mar, tá vendo aí
O vídeo do Diácono dançando tá aí muito engraçado, muito bacana. Esse vídeo que mostra o momento, né, de descontração do Diácono Paulo Gomes celebrando o aniversário junto a um fiel que viralizou nas redes sociais ontem. Essa atitude foi muito elogiada. Tem estilo, na tem internet. estilo. O Diácono tem Todo estilo, hein? no estilo, Ah, todo no e que estilo. saúde, que saúde. E pula e bota o pé, que legal, imagem legal. Essas imagens foram publicadas na conta oficial da paróquia Chão da Jaqueira, que fica no bairro Tabuleiro do Martins, aqui em Maceió. Foi em Maceió, Foi em totalmente. Maceió. Que bom. Tem que mandar pro Notícia Boa, pro Nacional. Notícia boa. Imagem legal. Valeu, Thaís. Até amanhã. Muito obrigado. Até amanhã, Marcos. É isso aí, a gente vai encerrando o Jornal da Mix e você fica com o melhor mix do Brasil. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Mix. Conta